curso chama-se Dor Abdominal Aguda no Pronto-Socorro. Tá? E exatamente ele partiu da ideia de algumas constatações. Uma é essa questão do pronto-socorro e a falta de experiência que os médicos da graduação enfrentam, né? A segunda constatação é que a dor abdominal ela é muito frequente no pronto-socorro. É a principal, fica entre primeira e segunda causa de visita ao pronto-socorro. Ou seja, o sujeito está lá no final de semana, vai para o pronto-socorro porque está com uma dor na abdômen. Eu gosto do termo visita. Dor na barriga, né? Falando a linguagem mais... Eu gosto do termo visita ao pronto-socorro. É muito frequente, é a principal causa. Tá? E depois que a dor abdominal aguda, ela não tem recebido pela literatura uma atenção suficiente no meu ponto de vista. Por exemplo, como situações de dor torácica, como situações de AVC, acidente vascular cerebral, como o próprio trauma. Se você entra no São Lucas, tem lá um cartaz sobre o tratamento do AVC, o diagnóstico e o tratamento. Então, o sujeito chega com alguns sintomas neurológicos, né? Ele vai fazer a tomografia, está lá no algoritmo, aí a tomografia tem sangramento, vai para um lado, não tem sangramento, vai para o outro, faz o tratamento, o neurocirurgião, tal, e pronto. Não é difícil. Tratamento da dor torácica, né? A American Heart Association, que é várias associações médicas, tem lá os guidelines, são atualizados, você vai, faz, vê se tem supradesnivelamento de ST, troponina, é infarto, não é? Está tranquilo. A dor abdominal aguda não tem isso. Provavelmente porque são muitos órgãos, muitas doenças, são vários sistemas, né? Então você tem que interagir entre o aparelho digestivo, gênito urinário, né? Quer dizer que vocês tiveram aquele mesmo diálogo do radiologista com o cirurgião lá do MJ? Não chega a esse ponto. Tem que fazer isso, né? Tem que resolver, porque tem que resolver isso, né? Guardadas as proporções, né? Com toda certeza. Então, assim, não existem guidelines, eles são os que existem, são poucos, são baseados em revisões da literatura e não são validados. Então é difícil você encontrar esse assunto, né, para você estudar. Então a gente teve essa ideia de montar um curso integrado entre o gastroenterologista, o cirurgião do aparelho digestivo, o ginecologista, o urologista e o radiologista, tá? E focar em como é a realidade do pronto-socorro. A realidade do pronto-socorro tem alguém com dor abdominal aguda e tem um médico plantonista que vai atender. Então o foco é isso, essa junção dos dois. Tá? Então, quais são as doenças que são frequentes, como se fazer uma anamnese, como fazer o exame físico. É o médico plantonista que tem que dar o diagnóstico da irritação peritoneal, que é uma clássica indicação cirúrgica. Você não precisa esperar o cirurgião chegar para dar o diagnóstico. É você que vai avaliar lá se precisa fazer exame laboratorial, hemograma, PCR, lipase, amilase, exames laboratoriais. Você vai definir se vai fazer exame radiológico ou não. Você precisa entender as doenças, quais são as apresentações clínicas das doenças, depois você vai olhar e dizer assim, esse doente ele pode ir para casa, esse doente precisa ficar em observação, esse doente, soríneo, analgésico, né, sintomático, às vezes a pessoa está vomitando, mesmo que ela vá para casa, ela vai voltar porque ela está vomitando, mesmo que a dor não seja um problema grande. Então, fazer algum exame a mais, ou mesmo chamar o cirurgião e resolver. Então, é o clínico que está lá que ele precisa, naquele cenário, decidir o que ele vai fazer. Tá? Então, assim, a ideia é fazer o curso nesse sentido, de forma prática, integrada, sistematizada, tentar descobrir as várias publicações que existem, como é que a gente pode montar isso, desse atendimento, para não deixar passar uma coisa grave e para não cuidar demais, fazer muitos exames de uma doença simples, que não precisa... Imagino que seja bastante conteúdo. Como é que vocês vão organizar isso? O curso são 6 módulos de 18 horas. Né? Então, são 6 encontros no sábado, vai começar dia 25 de fevereiro, todo último sábado de cada mês, logo depois do carnaval, terminou o carnaval, está todo mundo satisfeito. Espero que sem dor abdominal, né? E que possam participar. A gente vai dar o foco no que é importante, no que interessa. Vou dar um exemplo para você, a apendicite aguda. A apendicite aguda
é uma doença inflamatória, infecciosa, que é um dos campeões de litígio em pronto-socorro, né? Porque ela tem uma apresentação, ela começa disfarçando, ela começa com um tipo de dor, que é uma dor muito típica de uma dor visceral, como se fosse uma cólica. E depois, com o passar das horas, quando o apêndice inflama, ela modifica o aspecto. Então, a dor passa a ser infocilíaca direita, na parte mais embaixo à direita. E aí muda o jeito da dor. Então, você pode atender o doente numa primeira fase. Então, muitos doentes eles perdem o melhor timing para serem operados e, às vezes, complica e perfura o apêndice. E tem várias particularidades. Por exemplo, 20% a 30% dos pacientes que têm apendicite aguda, você faz o exame de urina, ele é compatível com infecção urinária. Tem leucócito na urina, tem hemácia, tem leucócito, 20% a 30%. Confundidor. Então, isso é uma pegadinha. Você vai lá, faz. Será que é apendicite? Será que é outra coisa? A infecção urinária é um diagnóstico diferencial e aparece o exame de urina dessa forma e você perde. Às vezes, se fala que entre 10% a 60% dos doentes com apendicite aguda tem o leucograma normal. Aí você olha o leucograma assim e fala, não tem infecção não tem aqui. Infecção então, está de alta. Está de alta. Aí entendeu? Você tocou num assunto que me chamou a atenção, embora não seja médico, obviamente, não quero falar bobagem, mas numa grande parcela dos hospitais existe um serviço de triagem que é feito por um não médico, é feito pelo enfermeiro. O paciente chega lá com um sintoma, ele passa ali, né, verifica sinais vitais e ela meio que faz uma categoria de gravidade. Esse curso que vocês vão dar, vocês pensaram em incluir esse pessoal que está lá na linha de frente também? Uma vez que aparentemente esses protocolos ainda da dor abdominal aguda não estão muito bem claros, né, para o pronto-socorro, ou ele é um curso só para médico? O curso, o foco do curso, o público-alvo do curso são médicos já formados que querem melhorar o conhecimento e o atendimento dessa situação e médicos que são internos, que estão se formando agora e vão cair lá no pronto-socorro. Tá? Essa triagem, Sandro, o que ela faz essencialmente é ver o tempo que a pessoa vai esperar. Né? Uhum. Elas vão passar com o médico, né? Só que vão esperar 1 minuto ou vão esperar 4 horas. É essa triagem. Assim. Então, o foco não o curso é médico, entendeu? Claro que precisa ver, logicamente, como funciona o pronto-socorro e a sua realidade. A realidade é diferente de uma pessoa que atende na clínica privada ou que vai atender lá na UPA. Né? Então, a gente deve falar sobre isso no curso. Né? Então, o objetivo aqui, em determinada situação, é você chegar e chamar uma avaliação do cirurgião quando precisa, e o outro é encaminhar. Né? Então, cada local tem a sua realidade. Mas o público-alvo é esse, são médicos, para você tentar otimizar o seu tratamento e tentar aumentar a segurança do seu tratamento, inclusive. Né? Porque muitas vezes, em várias situações, eu vou dar um outro exemplo. O paciente chega com abdômen agudo vascular, né? Que normalmente é para uma embolia ou trombose dos vasos mesentéricos superiores. Quando o doente apresenta, ele inicia isso. Você tem em torno de 6 horas, um pouco mais, para tentar fazer algum procedimento invasivo para salvar o intestino delgado dele. Senão ele pode perder 70% do intestino delgado e evoluir com o intestino irritável. É uma condição que você precisa pensar nessa situação. E ela, com mais uma pegadinha, essa situação ela é bem crítica, dá uma dor intensa, dá sintoma de choque, uma acidose metabólica, mas você vai examinar o abdômen e está tranquilo o abdômen. A palpação parece um abdômen, porque essa dor é uma dor visceral no início, antes da perfuração intestinal. Então, são exemplos que eu estou dando, que você precisa entender, precisa saber a apresentação de cada doença, para poder tentar se surpreender o médico. Você não vai saber 100%. Sim. Né? Você não vai saber 100%. E até porque, como você disse, vocês convidaram outros profissionais, né? Cada um na sua área, para contribuir um pouco dentro do mesmo tema. E como é que foi a receptividade dos colegas? Todo mundo gostou? Incorporou o espírito do curso? Eu acho assim, a ideia ela é uma ideia boa. Né? Eu fico incomodado. Eu sou professor da universidade,
da disciplina de gastroenterologia, chefiada pelo Dr. Gilmar Amorim, um grande amigo. Mas a gente fica incomodado como dentro da gastro a gente só pode, porque o assunto é enorme, a gastroenterologia ela é enorme. Ela é enorme, a gastroenterologia. Então, você tem o tempo limitado, né, de horas de aula. Então, você não consegue introduzir muito o assunto. Lá eu dou aula de pancreatite aguda, dou aula de colecistite, entre outras coisas. Mas não consigo fazer uma aula completa, com tantas informações, com tantos detalhes, como o curso que vai ser 18 horas. Né? Então, eu acho que é uma coisa que todos entenderam da relevância disso. Né? Então, a doutora Candice, a gastroenterologista, ela vai participar. O doutor César Brito, bem conhecido, urologista da cidade, gostou da ideia na hora. Tem o doutor João, né? João Vitor, que é gineco e obstetra, e também gostou muito da ideia. E a gente está bem animado aí para o curso. E onde é que vai ser o curso? O curso vai ser na Nutrivida. Nutrivida ali na Antônio Basílio. Né? Tem estacionamento ali, é bem tranquilo. Estacionamento é um lugar bom. Um amigo meu, o doutor Fernando Lisboa, um excelente auditório. Lá vai ser muito bom. O local é muito bom. E será sempre aos sábados, é isso? Isso, nos sábados. Isso. O curso nós vamos mostrar vários casos clínicos, né? Em cada aula vai ter muito caso clínico para a gente discutir ao final da aula, discutir sempre de acordo com aquele assunto. E a gente vai fornecer alguns materiais também de coisas que a gente for aprendendo no curso. Maravilha. A dor abdominal tem tantas causas, é tão difícil o seu diagnóstico, né? Que as pessoas, eu acho que de uma maneira geral, elas existe uma certa acomodação. Tipo, não cheguei a esse diagnóstico, mas porque o abdômen é difícil mesmo, é difícil chegar a esse diagnóstico. Mas não precisa existir, não se deve encarar dessa forma. Você tem que absorver esse conhecimento da maneira mais sistematizada possível e tentar abraçar o maior número possível de patologias identificáveis. O que existe é uma certa inércia. Não, realmente esse diagnóstico passou batido porque é difícil, mas a gente não pode pensar dessa forma, senão a gente se acomoda e não evolui, né? Então, assim, eu acho que a ideia do curso é fenomenal, eu acho que é algo obrigatório para quem está fazendo pronto-socorro, para você se sentir mais confiante, para você não cair numa pegadinha, para você até não se envolver em problemas jurídicos, né? Então, assim, é importante que você se capacite, você se torne melhor nesse tipo de queixa, né? A abordagem desse tipo de queixa.